Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast literário. Meu nome é Arthur Sena, como apresentador deste podcast, o Ailoncast. Hoje vamos analisar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita por Machado de Assis e publicada originalmente em 1881. E para isso, trazemos os especialistas. Felipe. Oi. Arthur Copi. Opa. Cláudio. Oi. E Nicolas. E aí? Esse romance é considerado um marco na literatura brasileira, pois inaugura o realismo no Brasil e rompe os padrões românticos da época. Diferente das narrativas tradicionais, aqui temos um narrador que começa sua história já morto. Brás Cubas decide escrever suas memórias depois de falecer, o que lhe dá, segundo ele mesmo, uma liberdade maior de contar os fatos sem se preocupar com julgamentos sociais. Ao longo da nossa apresentação, vamos analisar o enredo da obra, o contexto histórico em que foi escrita e os principais temas desenvolvidos por Machado de Assis, e destacando também as inovações na forma de narrar. A obra foi publicada em 1881, durante o Segundo Reinado, período em que o Brasil era governado por Dom Pedro II. O país ainda vivia sob o regime escravocrata. A abolição só ocorreria em 1888. Ao mesmo tempo, o movimento abolicionista estava ganhando força. A sociedade era marcada por forte desigualdade social e pelo predomínio de uma elite agrária e urbana, preocupada com status e aparência. Nesse cenário, Machado de Assis rompe com o estilo romântico que exaltava sentimentos idealizados, heroísmo e pureza moral. Em vez disso, ele apresenta personagens falhos, contraditórios e muitas vezes moralmente questionáveis. Brás Cubas simbolizava essa elite improdutiva no século XIX, alguém que teve todas as oportunidades, mas não construiu nada relevante para a sociedade. Diferente dos romances tradicionais, Memórias Póstumas de Brás Cubas começa pelo fim. O narrador está morto. Brás Cubas decide contar sua própria história depois de falecido, o que já demonstra o tom inovador da obra. A partir daí, ele reconstrói sua trajetória desde a infância. Filho de família rica, Brás Cubas cresce cercado de privilégios e expectativas. Seu pai deseja que ele se torne alguém importante, com prestígio político e reconhecimento social. Na juventude, ele vive um romance intenso com Marcela, que, como o próprio narrador admite, amou durante 15 meses e 11 contos de réis, deixando evidente o interesse financeiro da relação. Mais tarde, após estudar na Europa, ele retorna ao Brasil com pretensões políticas, mas sem grande determinação. Um dos momentos centrais do enredo é seu envolvimento com Virgília. Ela é o grande amor de sua vida, mas escolhe se casar com Lobo Neves, um político promissor. Mesmo assim, os dois mantêm um relacionamento extraconjugal por anos. Esse caso revela muito sobre o caráter das personagens. Não há idealização do amor, apenas convivência, desejo e vaidade. Brás Cubas nunca constrói algo verdadeiramente relevante. Seu grande projeto, o Emblasto Brás Cubas, um medicamento que supostamente curaria a hipocondria e lhe traria fama, no entanto, o projeto nunca se concretiza. No final, ele conclui que a sua maior vitória foi não ter tido filhos, pois não transmitiu a ninguém o legado da miséria humana. Além do conteúdo crítico, a forma do romance também é inovadora. Os capítulos são curtos, alguns com apenas poucas linhas. O narrador conversa diretamente com o leitor, interrompe a narrativa e faz comentários sobre o próprio processo de escrita. Essa metalinguagem cria uma relação diferente entre o autor e o leitor. O fato de o narrador estar morto permite que ele observe sua própria vida.
com distanciamento e ironia. Isso dá liberdade para críticas mais ácidas e reflexões profundas. Outro aspecto importante é a análise psicológica das personagens. Machado não se concentra em grandes acontecimentos, mas nos pensamentos e motivações internas, característica essencial do realismo. Um dos temas centrais da obra é o egoísmo humano. Brás Cubas narra sua vida com extrema sinceridade, mas sem arrependimento verdadeiro. Ele reconhece seus erros, mas não demonstra culpa. Outro tema importante é a crítica à hipocrisia social. O casamento, por exemplo, não é retratado como uma união baseada em amor, mas como acordo social. Virgília escolhe Lobos Neves por interesse político, não por sentimento. A escravidão também apareceu na narrativa, especialmente na figura de Prudência. Em determinado momento, ele é vítima de violência quando criança escravizada. Mais tarde, já liberto, reproduz a mesma violência contra outro escravizado. Essa cena revela como a estrutura social perpetuava a opressão. Além disso, há uma forte presença de pessimismo filosófico. A visão de mundo apresentada lembra ideias semelhantes às defendidas por Arthur Schopenhauer, que via a existência humana como marcada pelo sofrimento e pela frustração. Machado expõe a vaidade, a ambição e a superficialidade como traços constantes da natureza humana. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é uma obra marcante na literatura brasileira, tanto pela sua estrutura inovadora quanto pela profundidade de suas reflexões. Entre as diversas partes do livro, o início foi a que mais me despertou interesse, especialmente quando Brás Cubas decide seguir o conselho do pai e estudar na Europa. Esse momento revela apenas as expectativas da família em relação ao seu futuro, mas também a forte influência das aparências e dos status social na sociedade da época. A ida para a Europa simboliza o desejo de ascensão e prestígio, algo muito valorizado no contexto do século XIX. Essa parte da narrativa é interessante porque mostra como as escolhas de Brás Cubas estão ligadas mais às convenções sociais do que um verdadeiro propósito pessoal. Desde o começo, percebe-se que o personagem é guiado por ambições superficiais, o que contribuiu para a construção da sua personalidade ao longo da obra. Outro ponto que considerei bastante intrigante é o desfecho do livro, quando Brás Cubas afirma que sua maior conquista foi não ter filhos, pois assim não transmitiu a ninguém o legado da nossa miséria. Essa reflexão final é profunda e impactante, pois resume o tom pessimista e crítico da obra. Ao invés de orgulhar-se de feitos grandiosos, o narrador destaca como vitória algo que à primeira vista parece negativo. Essa conclusão reforça a visão irônica e dessenquentada que o personagem tem da vida, de modo geral. Considero o livro uma leitura significativa, pois vai além de contar a história de um homem. Ele propõe reflexões sobre ambição, fracasso, sentido da existência e as condições humanas. Mesmo sendo uma obra antiga, continua atual em muitos aspectos, o que demonstra a importância e a genialidade de Machado de Assis na literatura brasileira. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é uma obra muito importante da literatura brasileira e apresenta características que a tornam única. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção foi o vocabulário utilizado ao longo da narrativa. Por ser uma obra do século XIX,
a linguagem é mais elaborada e diferente das que estamos acostumados atualmente, o que tornou a leitura um pouco desafiadora no início. Em vários momentos, encontrei palavras e expressões difíceis e exigiram mais atenção e pesquisas para compreender completamente seu sentido. No entanto, depois que me acostumei com o estilo de escrita do autor, a leitura se tornou mais fluida e interessante. Percebi que esse vocabulário mais sofisticado contribuiu para a profundidade do texto para a construção da ironia e das reflexões presentes na obra. Além disso, a forma que a história é narrada, com um narrador que já está morto e relembra sua própria vida, torna o livro ainda mais original. A obra não se limita a contar acontecimentos, mas também provoca o leitor a pensar sobre a vida, as escolhas e as ambições humanas. Assim, mesmo tendo enfrentado certa dificuldade no começo, considero que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro enriquecedor, principalmente por me desafiar a compreender uma linguagem diferente e por apresentar reflexões que continuam atuais, apesar do tempo em que foi escrito. É isso. Eu gostei muito do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, porque o vocabulário usado na obra é bem diferente daquele que eu uso no meu dia a dia. Estou acostumado a falar e escrever de forma mais simples, com gírias e palavras mais atuais. Já no livro, a linguagem é mais antiga e formal. Pois isso, em vários momentos eu precisei pesquisar o significado de algumas palavras, para conseguir entender melhor a história. Mesmo sendo um pouco difícil no começo, isso acabou me ajudando a aprender palavras novas e melhorar minha leitura. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de o narrador já estar morto, e mesmo assim contar a própria história. Eu nunca tinha lido um livro assim antes. Achei essa ideia muito criativa e diferente, porque muda a forma como a história é contada. Como ele já está morto, parece que fala tudo o que pensa, sem medo de ser julgado. Isso deixa a narrativa mais interessante e até engraçada. Também achei interessante a forma como o livro mostra a vida e a sociedade de outra época. É uma realidade bem diferente da minha, com costumes e pensamentos que não são iguais aos de hoje. Justamente por isso, fiquei muito curioso para continuar lendo e entender como as pessoas viviam naquele tempo. Mesmo sendo uma história antiga, dá para perceber que alguns comportamentos das pessoas ainda existem atualmente. No final, essa leitura foi muito importante para mim, porque me fez enxergar a literatura de outra maneira. Percebi que um livro pode ser diferente, criativo e até desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante. Foi mais que apenas um trabalho escolar, foi uma experiência que me fez aprender e pensar mais. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é uma obra extremamente interessante e marcante da leitura brasileira. No geral, considerei a leitura muito boa, principalmente pela forma diferente como a história é narrada. O fato de o narrador estar morto e contar sua própria vida já torna o livro original e chama a atenção do leitor desde o início. Outro ponto que me chamou a atenção foi o vocabulário utilizado. Mesmo sendo uma obra antiga, publicada em 1881, o livro apresenta uma linguagem rica e elaborada, que ao mesmo tempo exige atenção, mas também enriquece muito a leitura. Acho interessante entrar em contato com as palavras e expressões que não usamos tanto atualmente, pois isso amplia nosso repertório e nos aproxima do contexto histórico da época. Também achei bastante intrigante a parte em que Brás Cubas se envolve amorosamente com Marcela, que é apresentada como uma prostituta. Essa relação mostra muito sobre a personalidade do personagem, principalmente sua superficialidade e seu modo egoísta de enxergar os sentimentos. Essa parte da história contribui para aprofundar a crítica social presente na obra, já que Machado de Assis expõe as hipocrisias e interesses da sociedade no século XIX. Além disso, considerei o livro profundo, mas ele vai além de simplesmente contar a vida de um personagem. A obra traz reflexões sobre a existência,
o fracasso, as ambições humanas e o sentido da vida. Mesmo tendo sido escrita há mais de um século, muitos temas continuam atuais, o que mostra a genialidade do autor. Por fim, gostei muito de ler uma obra tão antiga e perceber como ela ainda consegue dialogar com o leitor de hoje. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que exige atenção, mas que recompensa o leitor com reflexões importantes e uma experiência literária diferente das narrativas tradicionais. Depois de analisar a obra, podemos perceber que Brás Cubas representa mais do que um indivíduo. Ele simboliza uma classe social marcada pelo privilégio e pela improdutividade. A narrativa revela uma sociedade desigual e superficial, e mostra como o egoísmo e a vaidade moldam as relações humanas. Por isso, Memórias Póstumas de Brás Cubas continua sendo uma obra atual e relevante, pois questiona comportamentos que ainda existem na sociedade. Assim podemos concluir que Machado de Assis construiu um romance inovador, crítico e profundo, reflexivo, que permanece como um dos maiores clássicos da literatura brasileira.